Dia 1. O livro de Ester. O livro de Ester nos inspira. Ele nos mostra a mão poderosa de Deus intervindo com provisão e cuidado sobre a vida do seu povo. No capítulo 1, que lemos hoje, fica claro que toda essa situação era a mão de Deus para que Ester se tornasse a futura rainha da Pérsia. Aprendendo com Vasti. Seu esposo, o rei Assuero, Xerxes, estava dando uma festa que já durava 6 meses, embora o seu pedido fosse um pouco inusitado, Vasti o recusou, nos mostrando ter uma personalidade bem forte e firme. Ela não temeu as consequências. Naquele momento ela não pensou que todas as esposas estariam vendo sua postura de desobediência ao rei. Ela era destaque, era uma rainha e sua atitude iria repercutir por todo o reinado. Essa decisão de desobediência fez com que o rei ficasse envergonhado diante dos seus súditos. O nome Vasti significa amada, bela, mas sua atitude não foi como o significado do seu nome e acabou trazendo como consequência a perda do seu reinado. Isso nos ensina que devemos pensar muito antes de qualquer decisão a ser tomada, devemos orar, pedir ao Espírito que nos revele a sua vontade. Vasti não fez a melhor escolha ao decidir não agir com sabedoria. Como preciosas do Pai, precisamos fazer o que o agrada, colocando as nossas vontades e planos abaixo das vontades dele. O reino de Deus é a obediência e é ela que nos mantém na presença do Rei Jesus. Maiara Lessa. Ester, capítulo 1. A rainha Vasti desafia o rei Xerxes. Foi no tempo em que Xerxes era rei da Pérsia. A capital era Suzã e o reino se dividia em 127 províncias, que iam desde a Índia até a Etiópia. No 3º ano do seu reinado, o rei deu um banquete para todos os seus oficiais e servidores. Estavam presentes também os chefes dos exércitos da Pérsia e da Média, e os governadores, e a gente da nobreza das províncias. Durante 6 meses, Xerxes exibiu a todos as riquezas do seu reino e o luxo e o esplendor da sua corte. Depois dos 6 meses, o rei ofereceu nos jardins do palácio um banquete para todos os moradores de Suzã, tanto os ricos como os pobres. A festa durou 1 semana. O pátio estava todo enfeitado com cortinas de algodão brancas e azuis, amarradas com cordões de fino linho vermelho, que estavam presos por argolas de prata a colunas de mármore. O piso era feito de ladrilhos azuis, de mármore branco, de madrepérola e de pedras preciosas. Nesse pátio havia sofás de ouro e de prata. Os convidados tomavam as bebidas em copos de ouro, todos eles diferentes uns dos outros, e o rei mandou que o seu vinho fosse servido à vontade. Todos podiam beber o quanto quisessem. O rei havia ordenado aos empregados do palácio que servissem a todos os hóspedes quanto vinho eles quisessem. A rainha Vasti também ofereceu no palácio real um banquete para todas as mulheres dos convidados. No 7º dia de banquetes, o rei já havia bebido bastante vinho e estava muito alegre. Aí ele mandou chamar os 7 eunucos que eram os seus servidores particulares. Eles se chamavam Neumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abacta, Zetar e Carcas. O rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Vasti e que ela viesse com a coroa de rainha na cabeça. Ela era muito bonita e o rei queria que os nobres e os outros convidados admirassem a sua beleza. Mas a rainha não atendeu à ordem do rei e por isso ele ficou furioso. Antes de tomar qualquer decisão, o rei consultava os entendidos em questões de lei e de costumes. Portanto, mandou chamar os conselheiros em quem ele tinha mais confiança, isto é, Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Estes eram os 7 ministros da Pérsia e da Média, que ocupavam as mais altas posições no reino e serviam como conselheiros íntimos do rei. Ele perguntou: Eu, o rei Xerxes, mandei por meio dos meus servidores uma ordem à rainha Vasti, mas ela não obedeceu. De acordo com a lei, o que deve ser feito? Aí Memucã disse ao rei e aos seus ministros:
O que a rainha fez é uma ofensa, não somente contra o Senhor e os seus ministros, mas também contra os homens de todas as províncias do reino. Pois quando em todo o reino as mulheres souberem do que a rainha fez, elas irão desprezar os seus maridos e vão dizer: o rei Xerxes mandou buscar a rainha Vasti e ela não foi. Hoje mesmo, continuou Memucã, as mulheres das altas autoridades da Pérsia e da Média vão saber do que a rainha Vasti fez e vão contar aos seus maridos. E por toda parte as mulheres não respeitarão os seus maridos, e os maridos ficarão zangados com as suas mulheres. Portanto, se for da sua vontade, ó rei, assine um decreto proibindo a rainha Vasti de aparecer na presença do Senhor. E mande escrever isso nos livros das leis da Pérsia e da Média, para que nunca possa ser anulado. Depois arranje uma mulher que seja melhor do que Vasti, para ser rainha no lugar dela. Quando a ordem do rei for anunciada por todo este enorme reino, então todas as mulheres tratarão com respeito seus maridos, sejam ricos ou pobres. O rei e os seus ministros gostaram da ideia, e ele fez o que Memucã tinha sugerido. Ele enviou cartas a todas as províncias do reino, cada carta na língua e na escrita de cada província e de cada povo, mandando que todo marido fosse chefe da sua casa e que tivesse sempre a última palavra.